Começa agora. Jornal da Mercosul. Apresentação: Denian Couto. Olá pessoal, muito bom dia. 7 horas da manhã começa agora o Jornal da Mercosul, o principal rádio jornal de política do estado do Paraná. Nós vamos juntos na próxima hora passar a limpo os fatos do momento, com muita informação e opinião no seu rádio. Todo o Paraná fechado conosco, com as emissoras de Curitiba, Londrina, Icaraíma, Guaíra e Cerro Azul. Transmitimos também pelos canais nas redes sociais do Jornal da Mercosul. Pietro de Lazari, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia a todos. Uma ótima quinta-feira. Você pode participar do jornal pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 41 999809290. Vou repetir, 41 999809290. E o Jornal da Mercosul está no ar graças ao apoio de FONMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação: Denian Couto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que fará uma pequena mudança, segundo ele, no Ministério, no primeiro escalão do governo federal, na próxima segunda-feira. Em entrevista à rádio Jovem Pan Itapetininga, o chefe do executivo afirmou que os novos ministros foram escolhidos com critério técnico, mas não deu detalhes. Vamos ouvir o presidente. Já estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui administrando o Brasil. Bom, vamos falar sobre as mudanças e depois opinar a respeito disso. Casa Civil, que é o coração do governo. Quem deve entrar é o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. E quem sai é o atual ministro Luiz Eduardo Ramos. Na Secretaria-Geral da Presidência da República entra o Luiz Eduardo Ramos e sai o Onyx Lorenzoni. E foi recriado o Ministério do Emprego e da Previdência Social justamente para abrigar o deputado federal Onyx Lorenzoni. Então, o Onyx Lorenzoni sai da Secretaria-Geral da Presidência, quem entra é o Luiz Eduardo Ramos. O Luiz Eduardo Ramos era o chefe da Casa Civil, ainda é, e ele será substituído pelo Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Qual é o movimento que está sendo feito? O movimento é para abrigar o Centrão, o PP, o Partido Progressista, que vai ingressar na administração direta com justamente o cargo mais importante que existe, que é a chefia da Casa Civil. O senador Ciro Nogueira, ele representa a essência da política tradicional. O que de maior fisiologia política existe é um sujeito sem lado, sem compromisso a não ser consigo próprio. Ciro Nogueira já trabalhou e fez campanha para o Lula. Ciro Nogueira é daquele PP que está com os seus tentáculos grudados à administração federal, naquele presidencialismo de coalizão da pior espécie. Este é o Ciro Nogueira. Pois é justamente esta pessoa, político tradicional da pior qualidade, que é chamado a integrar o governo federal. É tudo aquilo que o eleitor do Bolsonaro não queria quando votou no Bolsonaro. Eu estou vendo nas redes sociais o bolsonarismo passar pano no Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, como diria Leonel Brizola, não vale um pacote de bolachas e se vende por um prato de lentilhas. Não vale nada o Ciro Nogueira. Pois o Ciro Nogueira, um lulista de carteirinha, este é o novo chefe da Casa Civil do governo federal que assume o mandato agora, na semana que vem.
O atual ministro da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos, afirmou que não sabia que seria demitido do cargo, né, Pietro? Exatamente, ele disse que não sabia e que entrou em choque, que foi atropelado por um trem aí, mas passa bem, disse Ramos em tom de brincadeira em uma entrevista ao jornal Estadão. Ele disse que foi informado pelo presidente Bolsonaro que o senador Ciro Nogueira vai substituí-lo na chefia da Casa Civil. Então o Ciro Nogueira entra, sai o Luiz Eduardo Ramos, mas o Luiz Eduardo Ramos é levado à Secretaria-Geral da Presidência e o Onyx Lorenzoni numa pasta nova, né, a pasta do trabalho. Na verdade é o seguinte, isso também vai contra o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro se comprometeu a enxugar a máquina pública, diminuir ministérios. Como que estava funcionando até então? A pasta do trabalho estava vinculada ao Ministério da Economia. O governo federal vai desmembrar a pasta do trabalho do Ministério da Economia para abrigar o Onyx Lorenzoni. Isso aqui é a velha política. É o que de mais antigo existe. Você cria um ministério para dar ao seu aliado. O ministro Paulo Guedes falou a respeito desta reorganização do ministério dele. Vamos ouvi-lo. Tem novidades chegando, tem novidades até na nossa organização estrutural, quer dizer, vamos fazer uma mudança organizacional aqui também. Essas novidades são justamente na direção de emprego e renda. Vem a renda aí com o João Roma e vem o emprego. Nós já estamos criamos 1 milhão de empregos nos 4 últimos meses do ano passado, 1.300.000 empregos já nos primeiros meses desse ano, e vamos acelerar o ritmo de criação de emprego, inclusive com uma reorganização nossa interna. São novidades aí que o presidente deve trazer rapidamente. Então aí está o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para quem ligou o rádio agora, a questão é a seguinte. Ciro Nogueira, representante do Centrão, senador do PP, do Piauí, será o novo chefe da Casa Civil do governo federal a partir de 2 de... 20, que dia que é segunda-feira? Segunda-feira, dia 26. 26 de julho, assume o novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Então, o que eu vou dizer? A composição de forças da política tradicional, chamado presidencialismo de coalizão. Eu quero lembrar aos ouvintes que o PP é o PP do Ricardo Barros, o PP do Ciro Nogueira. O PP foi o principal aliado do PT, do Partido dos Trabalhadores, no esquema do Petrolão. O principal aliado, quem roubou junto com o PT, vamos tirar a roupa da notícia. Qual foi o partido que roubou junto com o PT, principal aliado da roubalheira na Petrobras? O PP. Principal aliado do roubo. Junto com o MDB. Foi a trinca dos corruptos. O PMDB, o PP e o PT. O Ciro Nogueira fez campanha e há três anos atrás, 3 anos, na campanha contra o Bolsonaro, ele chegou a dizer que o Bolsonaro era nazista e fascista. Foram aquelas expressões conhecidas por parte daqueles que fazem oposição ao presidente. Este que chamou o Bolsonaro de fascista, segunda que vem assume a Casa Civil. Daí você aí do outro lado do rádio deve se perguntar, bom, mas por que o Bolsonaro está fazendo isso? Porque ele capitulou, ele cedeu à política tradicional. Ele entregou a galinha e os ovos de ouro, que é a Casa Civil, ao Partido Progressista, ao PP. E entregou a uma das figuras piores do PP, que é o Ciro Nogueira. E este cara passa agora a governar o Brasil. Porque o chefe da Casa Civil é quem toca o governo. Não há nenhum ato de governo que não passe pela chancela da Casa Civil. O Bolsonaro terceirizou para os progressistas o governo. A liderança do governo na Câmara já é do PP, com o deputado paranaense Ricardo Barros. E agora, além da liderança do governo, deu o próprio governo, que é a Casa Civil. Com isso, o Bolsonaro estanca todo e qualquer movimento no Congresso Nacional que pudesse machucá-lo,
abertura de processo de impeachment, prejuízo na CPI ou algum tipo de retaliação pelo fato do veto ao fundão eleitoral. O Bolsonaro se alia a tudo o que não presta para evitar um mal maior. Não é o tipo de política, eu tenho certeza que não é o tipo de política que aquele que votou no Bolsonaro lá atrás achou que o Bolsonaro faria. Aliás, o Bolsonaro se comprometeu a não jogar o jogo da velha política. Eu não duvido nada que o próprio presidente Bolsonaro se filie ao Progressistas para disputar a eleição do ano que vem. 7h11, nós vamos abrir espaço aos ouvintes aqui no Jornal da Mercosul. Você pode mandar mensagem para cá pelo 9980-9290. 41 é o código de área. 9980-9290. E aí, Pietro? Daniel, nosso ouvinte Maurício, aqui de Curitiba, pergunta qual é a relação do senador Ciro Nogueira com o deputado federal paranaense Ricardo Barros, além do mesmo partido. Carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja. Sabe? Essa. Que mais, Pietro? O nosso ouvinte Fassolo, bom dia. Muita inoperância no governo federal. Política mais do mesmo. Dança das cadeiras. Um abraço do nosso ouvinte de todos os dias. É a mensagem do Fassolo aqui no Jornal da Mercosul. Fassolo, e você tem razão pelo fato do seguinte, né? Veja, o Onyx Lorenzoni perderia o cargo. Ele iria sair do governo. Pois o Bolsonaro foi lá e criou um ministério novo só para dar pro Onyx. Chegamos ao ponto de a prática governamental da ação de governo ser a mesma que praticou a Dilma, por exemplo. A Dilma fazia isso. Toda vez que estava apertada pelas circunstâncias, a ex-presidente petista criava um ministério. Chegou ao ponto de nós termos 40 ministérios na República para abrigar aliados de lá e de cá. O que mais, Pietro? Tem participação do Tiago, ele fala de Curitiba. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Bolsonaro está fazendo tudo aquilo que em campanha ele sempre foi crítico, né? Sempre foi crítico à velha política, crítico a alguns partidos, e hoje ele faz exatamente a mesma coisa, né? Quando ele apoia Arthur Lira para presidente da Câmara, quando ele coloca Ciro Nogueira no governo, né? Quando ele coloca ministros, principalmente da saúde, que não tem capacidade técnica para tocar a pasta, e aí pede foro privilegiado pro filho, a gente vê que infelizmente não mudou nada. Infelizmente a realidade é essa, né? Ele melhorou pouquíssimas coisas nesse sentido, mas no final de tudo, o Centrão está aí no governo dando as cartas. Vergonha. Tiago do Portal. Valeu, Tiago. E o Tiago tem razão. E muitos ouvintes podem estar pensando assim, mas, Denian, se o presidente não se aliar ao Centrão, ele não governa. Ele está fazendo algo que lhe permita governar. Não, ele está entregando o governo, é diferente. Não é o governo dele mais. A presidência da Câmara, do Arthur Lira, já está com o PP. A liderança do governo na Câmara é do Ricardo Barros, do PP. E agora o chefe da Casa Civil é do PP. Então, para quem se elegeu com um discurso de fazer diferente, está fazendo exatamente igual aos outros. Para aqueles que entendem assim, numa boa, que esta é a regra do jogo e está tudo certo, tudo bem. Não há crítica aqui. Não, o Bolsonaro teve que dançar conforme a música. Tocou o samba, o Bolsonaro tocou o samba. Foi na gafieira, o Bolsonaro foi na gafieira. Se a tua análise é do pragmatismo, eu respeito demais a tua opinião e não há críticas a se fazer ao presidente. Para aqueles que entendem que a política tem que ser feita de forma diferente, eu acho profundamente lamentável o movimento adotado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. É o movimento pior que existe. É o de se aliar ao que tem de pior. Quando você tira, tem um ditado que diz assim, quando você tira o diabo para dançar, a música não vai terminar bem para quem? Para você. Porque o diabo é diabo. O que o presidente está fazendo
namorando, paquerando, casando, dançando, com tudo aquilo que tem de mais fisiologista no Congresso Nacional. E quero te chamar a atenção, não importa quem será o presidente da República em 2022, para assumir o governo em 2023. Não importa. O PP estará lá. Se for o Lula, se nós cairmos na esparrela de reelegermos o corrupto, se o Lula ganhar o governo, sabe com quem o PP estará? Com o Lula. Hoje o PP está com o Bolsonaro, mas se o Lula ganhar, adivinha com quem o PP estará? Com o Lula. Esse é o PP. É com esta turma que o Bolsonaro decidiu dançar. O resultado, nós já sabemos qual será. 7h16 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o fundão eleitoral. O Bolsonaro falou de novo que vai vetar o aumento para 5,7 bilhões de reais aprovado pelo Congresso Nacional. Antes tem os ouvintes que mandam no jornal. Diga lá, Pietro. Mais participações aqui no Jornal do Mercosul. Tem mensagem do Cássio Poleto. Denian, Pietro, bom dia. Denian, tira uma dúvida. Na época que o PP roubava junto com o PT, o PP chegou a ter esse ministério? Eu acho que não, né? O PP está tendo mais poder com o Bolsonaro do que tinha quando era com o PT, não? Abraços. Sem dúvida, o PP está mais poderoso agora do que estivera com o Lula e com a Dilma. É porque o PT era... O Partido dos Trabalhadores, ele distribuía o roubo mais, né? Era uma coalizão de roubalheira mais espraiada, mais ampliada. É por isso. O que mais, Pietro? Vamos ouvir a mensagem do nosso ouvinte Evilme aqui no Jornal da Mercosul. Solta aí. Bom dia, Dênia. Bom dia, Pietro. Bom dia a todos. Olha, Dênia, novamente você analisou perfeitamente o que o Bolsonaro fez com esse chamado tal de Ciro Nogueira. Cara crápula, safado, rasteiro. Lamentavelmente, o Bolsonaro está decepcionando nessa aí. Nessa aí é muito triste. Pelo amor de Deus, cara, é muito triste. Nós voltar para essa política rasteira novamente, velha, nojenta. Bolsonaro acabou de cometer e está cometendo um erro crasso. Serão fatais os erros, as consequências que esse homem vai receber depois. Escrevo isso. Cometeu um erro crasso. Que coisa, que lamentável. Valeu, Evilme, é isso aí. O Evilme já mandou mensagens pra gente aqui e o ouvinte mais atento deve perceber que ele é um apoiador, assim, do governo. Ele torce pro governo, mas não é cego. Parabéns, viu, Evilme? Você percebe, como todos de fato estão percebendo, que esta aliança, ela pode salvar o Bolsonaro agora, momentaneamente, mas ela será muito ruim para aquilo que nós entendemos de um país melhor. O governo hoje está nas mãos do PP. O que mais, Pietro? O Maurício, da SIC, diz o seguinte: votei no Bolsonaro. Em campanha era o menos pior que tinha como opção, mas agora já não é mais o mesmo. Hoje posso dizer, não tenho mais opção de voto. Triste, isso que está acontecendo com o nosso país é a opinião do Maurício. Pois é, não está certo, viu? A escolha do PP para a Casa Civil, ainda mais com Ciro Nogueira. Se você der hoje, depois que acabar o jornal, em vez de assistir a seleção brasileira, você que está um pouco mais tranquilo, né? Porque quem está trabalhando vai ter que tocar o trabalho aí. Mas se você tem alguma dúvida disso, dá uma procurada no YouTube, escreve lá Ciro Nogueira Lula. Você vai ver o Ciro Nogueira ao lado do Lula e tudo que ele já falou do Lula. Pois é este sujeito que foi nomeado chefe da Casa Civil do governo federal. Não tem como ser bom. Não tem como ser bom. E não é. Então, infelizmente, é o desfecho que temos aí dessa pequena reforma ministerial. Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro falou sobre o fundão eleitoral. Vou vetar e fica na mão do parlamento derrubar o veto ou não. E o que acontece? Eu estou vendo aqui, eu tenho uma TV que está ligada na minha frente, falei qualquer, e eu olho as imagens, né? Está sem som. E parece lá embaixo, lá no rodapé ali, as matérias. O presidente vai ter problema com o parlamento. Olha, pessoal, eu mando proposta para o parlamento, como mandei
no passado, a regularização fundiária. O Rodrigo Maia deixou caducar a medida provisória. Paciência. Quando eles aprovam uma coisa para lá e vem para cá, eu não tenho obrigação de sancionar. Eu posso vetar também. Não é, da minha parte, não é retaliação. É questão de governabilidade. Agora, espero que não tenha nenhum problema. Isso aí, eu acho que não vai ter. Bom, não tem nada a ver com retaliação. Veto é veto. Veto é veto. É um instrumento do chefe do Poder Executivo, dado pela Constituição. Se o presidente entender que o projeto é inconstitucional ou contrário ao interesse público, o presidente tem a prerrogativa de vetar. O veto não é uma ofensa ao parlamento. Isso é conversa mole. Tem que ir lá e vetar. Vetar o reajuste dos 6 bilhões. Para a gente fechar aqui o noticiário que envolve o presidente Bolsonaro, tem uma fala, uma nova fala, em que o presidente voltou a sustentar que houve fraude na contabilização dos votos da eleição de 2014. Segundo Bolsonaro, Aécio Neves, do PSDB, venceu a eleição e não Dilma Rousseff. Aécio Neves não vê qualquer sinal de que isso possa ser verdade. Quem diz que a eleição foi fraudada não é o Aécio, quem diz é o Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Por ocasião das eleições de 2014, no segundo turno, Aécio Neves e Dilma, o TSE permitiu que você pudesse ter acesso minuto a minuto dos votos que chegavam para presidente, obviamente. Então, por 231 vezes, ganhava Aécio, ganhava Dilma, ganhava Aécio, ganhava Dilma, ganhava Aécio, ganhava Dilma, minuto a minuto. Isso dá quase 4 horas de apuração. Esse, então, é o indício mais forte da probabilidade de o sistema não ser seguro. O presidente Bolsonaro voltou a dizer que vai apresentar as provas da fraude na semana que vem. Vamos ouvir. Nós vamos convidar a imprensa e nas nossas redes sociais vamos divulgar também. Eu acho que 1h30 é mais do que suficiente para demonstrarmos e respondermos as perguntas. Não, a pergunta de gente que entende do assunto, né? É sobre o que nós vamos apresentar. Agora, o que nós não podemos deixar acontecer é termos problemas por ocasião das eleições do ano que vem. O Tribunal Superior Eleitoral nega que tenha havido qualquer tipo de fraude. Bom, o que eu quero falar sobre isso, e quero te chamar a reflexão, e aqui independe de você defender ou não defender o voto impresso. Aliás, eu sou favorável, todo mundo sabe disso. Não se trata disso, de defender ou defender, e esqueça o Bolsonaro, esqueça tudo. Vamos olhar para a eleição. Pense comigo. O presidente apresenta uma prova que, na verdade, não prova nada. Isso desmoraliza o presidente do Brasil. O Brasil passa a ser um país cujo presidente promete demonstrar uma prova de existência de fraude, do roubo eleitoral numa eleição pretérita, vai lá e não prova coisa nenhuma, e fica uma grande piada. Isso não é comportamento de presidente da República. Segundo, não, o presidente de fato tem uma prova que demonstra a fraude eleitoral. O que ele teria que ter feito? Já deveria ter feito. Chamado as autoridades, entregue ao Ministério Público, a própria Justiça Eleitoral e se comportado como chefe de Estado. Isso que nós estamos vendo aqui é comportamento de deputado de baixo clero. Isso não é de presidente do Brasil. Isso não é comportamento de presidente brasileiro. E de presidente de república nenhuma. Isso aqui é comportamento de presidente de república bananeira. Porque a gente já sabe que o que vai ser demonstrado não é a existência de uma fraude. Todos nós já sabemos. Ah, como que você sabe? Porque se fraude houvesse, e se essa prova existisse, já teria sido primeiro demonstrada. Lá atrás e agora já teria sido demonstrado. E segundo, vamos pensar pelo outro lado. O que o presidente está falando é absoluta verdade, 100% verdadeiro. Todas as eleições brasileiras, todas, passam a estar sob suspeita. Inclusive a minha, como vereador. Todas as eleições
estão sob suspeita, porque o sistema pode ser fraudado. O que o presidente fará é dar um tiro na democracia brasileira e um tiro de morte. Porque daí não adianta o voto impresso, tem que acabar com a urna. Tem que fazer voto de outro jeito. Portanto, é uma tremenda irresponsabilidade, não está em consonância com o que se espera do comportamento do presidente. Se você tem prova, você, qualquer pessoa que está ouvindo a Mercosul agora, se você tem a prova de um ilícito, o que você faz? Você chama a polícia, você vai ao Ministério Público. Você não segura uma prova na mão e anuncia que semana que vem você vai fazer uma live. Gente, por favor. Por favor. Isso aqui é uma grande bravata que nós vamos vivenciar na semana que vem. Serão lançadas suspeitas ao vento, sem qualquer comprovação, para desacreditar o sistema eleitoral. Não haverá comprovação de fraude na eleição de 2014. Se fraude houvesse, o Aécio era o primeiro a levantar a bandeira. Então, é algo lamentável o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. É lamentável. E eu, todo ouvinte sabe, o que eu torço para o governo dar certo. Não pense que esse comentário que eu estou fazendo aqui me agrada. Não me agrada. Mas ele é a verdade. E o meu compromisso não é com político nenhum. É com a verdade dos fatos. Com a coisa certa. E o que o Bolsonaro está fazendo é errado. Se você tem uma prova, entrega para a polícia. O que virá? Não virá prova alguma. Haverá uma onda de suspeitas para tentar emplacar o voto impresso. Não haverá... Ouça o que eu estou dizendo hoje, para você me cobrar na semana que vem. O Bolsonaro não apresentará provas. Ele levantará uma série de suspeitas para incendiar a sua militância e tentar criar um clima político para a aprovação do voto impresso. Prova não haverá. Haverá suspeita. E vai se criar uma grande onda em torno disso, de um tema que não é prioridade para o país. 7h28 agora, vamos com os ouvintes aí, Pietro. Tem participação da nossa ouvinte Fernanda, do bairro Cajuru, aqui de Curitiba. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Fernanda do Cajuru. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que 2022 tem que ter você na cadeira presidencial, hein, Daniel? Um homem íntegro, um homem verdadeiro. Porque, olha, essa política aí tá uma vergonha. Ninguém aguenta mais. Um abraço, meus queridos, nessa quinta-feira gelada. Um abraço. Que bomba, hein? Quero dizer que agradeço o carinho da nossa ouvinte do Cajuru. Um beijo a todos do Cajuru. Mas não, né? E aí, Pietro, o que mais? Vamos ouvir a nossa ouvinte Vanila, aqui de Curitiba. Bom dia, meninos. Bom dia a todos. Eu ia tomar café agora, sabe? Mas eu perdi a fome, acredita? Eu acreditei de verdade no Bolsonaro. Eu votei nele, acreditei de verdade durante a eleição dele, nas coisas que ele falava, sabe? Mas tô com vontade de chorar, gente. Vontade de chorar. Sei lá, não sei, tô sentada aqui no chão e não tô sem fome, não sei o que fazer. Eu tô pensando o que será do nosso Brasil. Eu não tenho mais esperança, sinto muito, mas assim, nessa nossa geração aqui, eu não sei, não tenho mais esperança não, de que as coisas vão mudar e melhorar. Um beijo a todos. Beijo para você, Vanila. O desalento, ele é um sentimento muito, muito dolorido mesmo. Isso que a Vanila fala, poxa, eu acreditei. E eu sempre falo isso e já falei outras vezes aqui no ar e vou reiterar. Deus deu ao Lula o privilégio de ser presidente do Brasil depois de ser um retirante nordestino. O cara que saiu da miséria. Trabalhador sem estudo. Um sujeito que disputou eleição após eleição, perdeu 3 pleitos para vencer na 4ª disputa e entregaram
os eleitores entregaram ao Lula chefe do governo brasileiro, chefia do governo brasileiro. O que o Lula fez? Se lambuzou na corrupção. Jogou fora, talvez uma das histórias mais lindas da democracia, de que a presidência da República... Perdão, gente. A presidência da República pode ser para todos. Ele foi, rasgou e jogou fora. O Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro capturou o coração de boa parte do eleitorado brasileiro para não vamos jogar o jogo da política tradicional. Ele vai lá e pau na mula, tudo igualzinho aos outros. É claro que dá o desalento. É claro que isso chateia a gente. Mas um monte de gente manda mensagem para cá. Pô, Denian, ontem mesmo teve um ouvinte que diz: Denian, não bata no Bolsonaro. Amigo, eu sou o mesmo Denian de sempre. Eu sempre critiquei a política tradicional, eu sempre critiquei a aliança eleitoreira, eu sempre critiquei esse fisiologismo político, eu sempre critiquei a corrupção e a política que não presta. Eu não tenho político de estimação. Se o Bolsonaro fizer igual ao Lula, eu vou criticar o Bolsonaro. O Fernando Henrique, ex-presidente do Brasil, montou um esquema de pagamento de propina para assegurar a reeleição. Corrupção. Lula montou um esquema de compra mensal de parlamentares, o mensalão. Criou o Petrolão, que depois foi aprimorado ainda no governo Dilma. E o presidente Bolsonaro agora se alia com tudo isso? Com toda a turma que se vendeu para a reeleição, a turma que se vendeu no mensalão, a turma que se vendeu e roubou no Petrolão, é a mesma turma que agora vai governar o Brasil? E eu tenho que achar isso bom? Não vou achar. O PP não presta. Gente, vamos de novo. O PP não presta. É um partido fisiológico que reúne as piores figuras da República. E aí, esse partido agora governa a Casa Civil, tem a liderança do governo na Câmara e preside a Câmara dos Deputados? E eu tenho que achar bom? Ah, não, né? O presidente Bolsonaro falou da relação dele com a imprensa tradicional. A imprensa tradicional, Globo, Folha e tudo. Vamos ouvir o que o Bolsonaro falou. O outro lado, né? Tem um candidato aí, já se lançou, eu não me lancei ainda, né? Não sei nem se você é candidato. Ele fala, já falou e continua falando que vai fazer o controle social da mídia. Tá? Que ele vai interferir nos currículos das academias militares. Que ele vai promover os oficiais generais por um critério democrático. Ele critica, inclusive, os Estados Unidos agora, dizendo que está interferindo no que está acontecendo em Cuba. Olha, se Cuba ama tanto o socialismo, por que ele acusa o americano de fazer embargo, que é um país capitalista? Ele queria ter, para ser coerente, ele deveria se afastar cada vez mais dos Estados Unidos, não culpar os Estados Unidos pelos problemas internos que vem acontecendo. Está aí o presidente da República. Vamos saber dos ouvintes. Os ouvintes que importam, eles que mandam no jornal. Diga lá, Pietro. Rafael, solta a participação do nosso ouvinte, Alan. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Alan aqui do Bairro Alto. O seguinte, Daniel, veja bem, enquanto não houver uma terceira via, isso tende a acontecer cada dia mais, cada vez mais. Procede? Eu não sei se a terceira via se mostrará viável para o ano que vem. A gente não sabe. Está cedo. Essa antecipação do debate eleitoral, ela foi alimentada e criada pelo próprio presidente Bolsonaro e pelo Lula, que são os dois principais interessados. Um quer o outro, né? O Bolsonaro quer enfrentar o Lula quer enfrentar o Bolsonaro. Por isso que quando o PT diz que quer o impeachment do Bolsonaro, é jogo de cena. O PT não quer o impeachment do Bolsonaro. O PT quer o Bolsonaro no governo, para ser o adversário do Lula lá atrás. O Lula quer o enfrentamento com o Bolsonaro, e o Bolsonaro quer enfrentar o Lula. Se vai surgir a terceira via no meio do caminho, para nenhum nem outro, os nomes que estão postos são nomes até agora muito fracos, né? O Dória não consegue deslanchar, governador de São Paulo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é desconhecido no Brasil.
O ex-ministro Sérgio Moro não sai da moita, ninguém sabe se vai disputar ou não vai disputar a eleição. O Luciano Huck vai ser apresentador do Domingão do Faustão. E se fez um balão de ensaio em torno do Datena, que com todo respeito, né? Eu quero imagens! Não dá, né? Não dá o Datena. Então, imagina o Datena. Eu quero as imagens da corrupção. Não dá. Então, hoje a terceira via é apenas um embrião, uma ideia. O Ciro Gomes não é a terceira via de nada, né? O Ciro Gomes é... Quem está quieta e periga tirar a cabeça para fora aí no período eleitoral para aparecer é a Marina Silva. A Marina Silva, ela emerge a cada 4 anos. Tartaruga. Glória a Deus. Quem sabe não veio o Cabo Daciolo também, né, Rafa? Glória a Deus. E aí, Pietro? Tem conexão com Londrina para ouvir o nosso ouvinte Darli. Solta aí. Olá, Denian. Bom dia, Pietro. Darli Bispo, Londrina. Denian, você como cantor é um bom jornalista. Brincadeira aí, cantou bem, cara. Fábio Júnior Cover. Não, Bolsonaro tá nos levando ao fundo do poço, né? Tudo ao contrário. Sou anti-PT até debaixo d'água, mas tá complicado, hein? Tá complicado. Uma terceira via urgente aí que tem a chance de vencer, porque não dá mais. Não dá mais. Tá complicado. Bolsonaro cada vez fazendo bolsonarice. É terrível, é triste. Tá entregando nosso Brasil pro PT, pro PP e pra, né, deixa quieto, senão vou extrapolar aqui. Mas, Mourão, saia da vice, vai pra cabeça, que se candidata, pelo amor de Deus. Olha o caráter dele, não diz! Ai, olha aqui, ó, eu prometo aos ouvintes que eu não vou mais cantar, tá? Eu vou poupar os ouvidos de vocês, porque eu tô sabendo que a coisa tá feia. Agora, quer dar uma estragadinha no teu dia? Tem um número aqui que é impressionante, né? O Pietro trouxe ao jornal. O primeiro ano da pandemia levou, atenção, 172 mil alunos entre 6 e 17 anos a deixarem a escola no Brasil, por causa da falta de colégio aberto. Nós estamos falando de 172 mil alunos. O Brasil tem estudantes que há quase 1 ano e meio não entraram em uma sala de aula, sem colocar o pé numa sala de aula em 1 ano e meio. 8 de cada 10 escolas municipais do país ainda não retomaram as aulas presenciais. Presta atenção nesse número. 8 de cada 10 colégios públicos municipais, independentemente do município. Você que nos ouve aí nesse Paranazão inteiro de audiência. 8 em cada 10 colégios municipais não tem aula presencial. São estudantes que não puseram o pé no colégio uma única vez. Quem revela isso é um balanço do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Faça um resumo aí, Pietro, do que diz esse balanço. O Brasil é um dos recordistas em período de escolas fechadas. A média mundial é de 5 meses, na América Latina 10 meses, no Brasil 13 meses. Você consegue entender isso? De que no mundo inteiro, o recordista mundial de crianças fora da escola, o lugar é o Brasil. Convenhamos, né? Se há um vexame nacional, é este. E se há um prejuízo que a pandemia deixará aqui no Brasil, um prejuízo maiúsculo inteiro, é para a educação. Eu tenho visitado, todos os dias visito escolas municipais para a retomada das aulas. E vou dizer o seguinte, a prefeitura fala em 50 CMEs e 50 escolas, né, Pietro? Que retornaram às aulas presenciais com modelo híbrido na segunda-feira e que a partir de 2 de agosto, todas as 415 unidades da rede municipal retomarão as atividades. Isso é o que fala a prefeitura. Isso é a notícia oficial. A notícia oficial é assim, as aulas já voltaram em 50 escolas e 50 CMEs e a partir de agosto, 2 de agosto, todas as escolas retomarão. Isso é a notícia que está aí na manchete. Só que essa notícia não é verdadeira. E fala aqui um vereador que está indo de colégio em colégio. Não é verdade que voltaram às aulas em 50 escolas.
as aulas não voltaram. O que acontece hoje dentro das escolas é um projeto piloto para meia dúzia de alunos, 10, 12 alunos por turno, de um programa chamado Leia Mais, em que se está tentando dar um plus para aqueles alunos com muita dificuldade, mas não tem retomada das aulas. As aulas não foram retomadas e continuam suspensas em Curitiba. Então a notícia de que a prefeitura voltou com aula em 50 escolas é uma notícia falsa. Não voltaram as aulas em 50 escolas. Fala aqui um vereador que está todos os dias em 2, 3 colégios nos diferentes bairros da cidade. Não teve volta às aulas. Teve a retomada para um programa específico para meia dúzia de alunos. As escolas seguem fechadas. Segundo ponto, as aulas vão voltar a partir de 2 de agosto nas unidades da rede municipal. Também não é verdade. As aulas serão retomadas a partir de 2 de agosto apenas para o 4º e o 5º ano. O 1º, o 2º e o 3º ano não terão aula em agosto. As aulas serão para 4º e 5º ano, nas 2 primeiras semanas, de forma alternada. A metade vai na primeira semana, a outra metade vai na segunda semana, e só no fim do mês, o 1º, o 2º e o 3º ano vão para a escola. Então está dizendo, as aulas voltam em 2 de agosto. Não! As aulas voltam em 2 de agosto apenas para o 4º e o 5º ano. O 1º, o 2º e o 3º ano não tem aula em 2 de agosto. As crianças continuarão fora da escola. Só em setembro haverá a retomada das aulas com todos os alunos na escola de forma escalonada. Então, a prefeitura diz, as aulas já voltaram em 50 CMEIs e 50 escolas municipais. E a partir de 2 de agosto volta todo mundo. Fake news a primeira notícia, fake news a segunda notícia. Primeiro, as aulas não voltaram em 50 escolas. Não tem aula. Quem é que está dizendo? Eu, porque eu fui lá ver. E hoje vou visitar novas escolas. Não tem aula. Tem um programa para meia dúzia de alunos. Segundo, as aulas não retomam a normalidade em 2 de agosto. As aulas são apenas para o 4º e o 5º ano, para os maiorzinhos. E os menores, fiquem em casa. Então, é fake news que as aulas voltaram e é fake news que as aulas vão retomar a normalidade em 2 de agosto. A prefeitura está fazendo uma comunicação que é incorreta e a população está achando que as aulas voltaram. E as aulas não voltaram. E elas poderiam voltar. Porque toda escola que eu visito, toda, independentemente do bairro, toda escola tem máscara, álcool gel, distanciamento, estrutura. A estrutura existe. É falta de ação política. Então, a prefeitura agiu corretamente quando municiou as escolas municipais com toda a estrutura para a retomada das aulas. Toda a estrutura está lá. Tem álcool, tem máscara, tem face shield, tem máscara para os estudantes, tem a merenda, tem produto de limpeza, tem caixa d'água funcionando, tem o chão pintado. Eu fui numa escola ontem no Tatuquara, em que o diretor era tão cauteloso e tão bom diretor, que tinha um frasquinho de álcool gel em cima da mesa de cada um dos estudantes. Você tem ideia disso? Tinha álcool gel individual. Portanto, estrutura tem. A prefeitura tem condições, sim, de retomar as aulas. Muito se fala, as escolas municipais não têm estrutura. Tem estrutura. As escolas municipais possuem condições reais de retomar das aulas. Portanto, não é por falta de estrutura. E quem deu essa estrutura foi justamente a prefeitura. Parabéns à prefeitura. Agora, a volta às aulas como ela é anunciada, não é verdade. As aulas retomaram em 50 escolas e 50 CMEIs e no dia 2 de agosto vamos voltar com as aulas a pleno. Fake news a primeira parte, fake news a segunda parte. As aulas não voltaram em 50 escolas, é só um programa chamado Leia Mais para meia dúzia de alunos, meia dúzia por turno, 10, 12, 15, não mais do que isso.
E a retomada em 2 de agosto não se dará para todos os alunos da rede municipal. Você que é pai, mãe, responsável por aluno de 1º ano, de 2º ano e de 3º ano, você que tem filhos matriculados na rede municipal, vou repetir, no 1º ano do ensino fundamental, no 2º ano e no 3º ano, os seus filhos não voltarão às aulas em 2 de agosto. A prefeitura está fazendo uma comunicação para iludir a cidade. Isto não é verdade. Eu não posso dizer isso na Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal está em recesso. Recesso de meio de ano. Um absurdo. Um total e completo absurdo. Em plena pandemia, os bonitos estão sem fazer sessão plenária. Retomada da sessão plenária, 2 de agosto. Quando iniciou o recesso parlamentar, 1º de julho. São 22 dias sem sessão plenária. 22. Não tem debate na Câmara Municipal. Tem uma frente parlamentar de volta às aulas. São vereadores que estão visitando as escolas. E todos os vereadores são unânimes. Todos os vereadores são unânimes. Estrutura tem para voltar. E está cheio de vereador passando o pano. Não, tem que voltar devagar mesmo. Amigo, nós estamos há 13 meses sem aula. 13 meses sem aula. E tem que voltar devagar? Mas vem cá. Pô, Denier, você pega pesado. É claro que eu pego pesado. Como é que nós vamos... Há pouco a nossa ouvinte disse assim, estava à vontade de chorar, né? Que perdeu a fome de tomar o café da manhã. Como é que essa turma dorme sabendo que criança está fora do colégio? Até quando, gente? Até quando vai se tolerar que criança esteja fora de colégio? Numa boa? Sendo que aquele que é o filho de quem pode pagar o colégio particular, o filho está no colégio. Que lógica é essa? Em que o filho daquele que tem dinheiro para pagar o colégio estuda e o filho do pobre não estuda? Mas será que não tem uma alma para fazer o que é certo? Ai, as aulas foram retomadas em 50 escolas e 50 CMEs. Não foram. É mentira do governo municipal. Não houve retomada às aulas. E as aulas não voltam a pleno em 2 de agosto. Só voltarão para 4º e 5º ano. Senhora secretária Maria Silvia Bacila, mude isso, secretária. Troque, secretária. Ponha todos os alunos, secretária. Não ponha na sua trajetória isso. Eu não estou aqui lhe criticando. Eu estou lhe ajudando. Pare de enxergar. O governo que pare de enxergar, o DNE está batendo. Que batendo? Eu estou auxiliando, estou cumprindo o meu papel. Eu sou um cidadão dessa cidade por escolha. Eu sou curitibano por amor. Eu sou curitibano por paixão profunda por essa cidade. Ninguém me tira daqui. Essa é a minha cidade, a cidade que eu amo. Pois Curitiba está mentindo para os cidadãos. As 50 escolas têm aula desde já. Não tem. As aulas voltam em 2 de agosto. Não voltam. Volta só para um pedaço. O outro pedaço fica em casa. Se você acha que lugar de criança é no colégio, manda aí uma mensagem lá no perfil da prefeitura. Diz que você quer a volta às aulas. Se não for na pressão, amigo, não vai. Desculpe o desabafo, mas cansa que a gente aceite numa boa que criança não esteja em sala de aula. Que barbaridade, que horror, velho. O Pietro veio trazer essa notícia aqui. O que eu fiz com os ouvintes com o negócio do PP, o Pietro está fazendo comigo com esse negócio dos 13 meses. Sujeito ruim, para me deixar nervoso aqui com essa notícia. Vai lá, Pietro. Vamos com o doutor João Guilherme aqui no Jornal da Mercosul? Me empolguei, né? Falei demais, né? Vamos lá, doutor João, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã de quinta-feira. Ontem acordamos com boas notícias vindo do outro lado do mundo, lá do Japão. A seleção feminina de futebol estreou com goleada bonita sobre a China nas Olimpíadas de Tóquio. Ganhamos de 5-0, pessoal, com direito a 2 gols da sempre sensacional Marta. Mas infelizmente não dá pra gente se alegrar muito não. Quando a gente olha para as notícias aqui no solo brasileiro, a sensação é que a gente perde todo dia de 7-1. Ontem, Bolsonaro que anunciou que fará uma pequena mudança ministerial.
Apesar de não ter citado ministérios e nomes, tudo indica que Ciro Nogueira, ele mesmo, presidente do PP, passa a ocupar a Casa Civil, o que é uma movimentação importante pelo presidente na tentativa de amenizar as relações péssimas com o Congresso e se blindar contra a abertura do impeachment. E a pequena mudança de Bolsonaro não para por aí. Apesar de ter sido eleito com promessas de redução de ministérios, a criação de um Ministério do Emprego, que nada mais é que a recriação do Ministério do Trabalho, extinto pelo próprio governo, pelo seu governo no início do mandato, tem clara função de acomodar aliados políticos que serão vitais e fundamentais para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. Olha, não é fácil ver dia após dia serem deixadas lá para trás todas as promessas feitas em campanha. Ver a política sendo feita com o mesmíssimo toma lá da cá de sempre. Parece que na arena política a goleada é sempre contra o time de verde e amarelo. Resta torcer por uma virada nesse jogo. Que venham novos jogadores, melhores. Lá no Japão, as meninas do Brasil jogam de novo no sábado, enfrentando a Holanda, time mais forte do grupo e que derrotou a equipe da Zâmbia por 10-3 ontem. Pra cima delas, meninas. Um bom dia a todos e sigamos sempre com esperança de vitória lá e aqui. Aqui a gente precisa mais. Um abraço, obrigado pessoal, valeu. Valeu, doutor João, é isso aí. Essa aliança com o PP não tem qualquer justificativa. Quero aproveitar esse momento aqui para falar da Kassai Odontologia. Ontem eu disse que o doutor Luciano Kassai é um dos melhores dentistas brasileiros. Falei que você pode procurar para qualquer tipo de atendimento. E é fato, mesmo para as pessoas que ainda estão receosas de ir ao dentista por causa do coronavírus, pode ir. A Kassai Odontologia tem instalações modernas com alto grau de higienização e a Kassai Odontologia está à sua disposição, tanto para o atendimento clínico quanto estético. Consulte e veja a Kassai Odontologia pelas redes sociais, Facebook Kassai Odontologia e o Instagram do Dr. Luciano Kassai. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. O Dia dos Pais está chegando e eu quero te dar uma dica para você comprar um presente diferente. Visite a Seguindo Seus Passos. É uma loja que vai além de looks iguais. Você pode comprar, por exemplo, uma roupa igual para o pai e para os filhos. Para registrar uma foto super bacana que fica para sempre aí nessa ideia de se criar memórias afetivas. A Seguindo Seus Passos fica no Shopping Via Coleg, na Avenida Erasto Gertner, no Bacaxeri. Mande um WhatsApp para 999054976. 999054976 e siga o Seguindo Seus Passos 123 no Instagram e fique por dentro das novidades. Jornal da Mercosul. Apresentação Denian Couto. Hoje é quinta-feira, dia de doutora Flávia Ode aqui no Jornal da Mercosul. Doutora, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Denian? Tudo jóia. A gente vai falar hoje sobre remédios. Sim. Tem gente tomando uns remédios aí para tireoide, procurando na internet e achando que isso resolve. Exato. Tá certo, doutora? Isso é algo que eu tenho visto assim comumente em consultório, com colegas, assim, eu quero um emagrecedor natural. Aí entra lá na internet, manda o remédio, mandam para ele o remédio que você não sabe a bula e tal, e que a gente sabe depois que existem hormônios de tireoide junto para acelerar o metabolismo, né? O que é importante entender assim, a tireoide, ela é um dos nossos órgãos, uma glândula principal, porque ela regula todo o nosso metabolismo, nossa temperatura corporal, acaba regulando, inclusive, fertilidade, o funcionamento de todos os órgãos, ou seja, ela é uma glândula fundamental que esteja saudável. Aí a pessoa acha que esses medicamentos, como vão acelerar o metabolismo, vão ser bons, porque a pessoa vai perder peso, né? A pessoa vai perder peso. E o que está acontecendo é que depois dá um efeito rebote. Vários desses medicamentos estão fazendo que a pessoa depois fique com um hipotireoidismo. Esse remédio compra na farmácia? São esses remédios naturais? Que tipo de... A gente não vai dizer aqui o nome do remédio para ninguém sair comprando. Existem duas situações, Daniel. Existem os que se compram em internet, que se dizem compostos naturais. Existe o Lugol, que nada mais é do que iodeto de potássio, e a nossa tireoide precisa de iodo para funcionar, só que numa quantidade muito pequena, que geralmente, para uma pessoa saudável, o que tem de iodo dentro do sal iodado e em frutos do mar é suficiente. Para você ter uma ideia, uma gota do Lugol, que eles estão passando por aí de maneira, até quem não é médico está passando, tem quase 40 vezes mais a quantidade de iodo necessária.
e eles preconizam 6 a 9 gotas desse produto. Tá? Isso o que vai ocasionar? Um excesso de iodo, fazendo uma toxicidade na tireoide, ela vai parar de funcionar. Então, o que acontece? A pessoa provavelmente vai ficar com hipotireoidismo. Aí ela vai engordar, vai perder cabelo, vai ter alteração da fertilidade, alteração do sono, ou seja, ela vai ficar doente querendo melhorar. E existe uma outra situação, que são alguns profissionais, inclusive da área médica, que passam hormônios da tireoide para dar um falso emagrecimento, para acelerar esse processo. Só que não é assim. Você precisa perder gordura, você não precisa acelerar teu metabolismo, perder proteína, perder líquido. Ou seja, normalmente vai dar um efeito rebote. Né? Então tem que tomar muito cuidado com todas essas promessas de internet, né? Exato. Porque a gente abre aí rede social, abre o Google, aparece, de repente você está olhando uma página. Se um dia na vida você fez uma consulta sobre emagrecimento, você está olhando uma página lá qualquer, vendo a Folha de São Paulo. Você está passando a folha, daqui a pouco aparece uma propaganda de um remédio milagroso. Pronto, né? A pessoa para ali. Né? E a tendência é querer tudo de uma forma rápida, sem dor, né? Sem dieta, sem atividade física. Então, é um chamado, é um apelo que chama muita atenção. E tem que ter muito cuidado, porque esses remédios que se dizem naturais, que são comprados em internet, que vêm às vezes até de outros países, você não tem acesso à formulação. Então, eles contêm hormônio de tireoide, eles contêm diuréticos, eles contêm substâncias que, como se fossem anfetaminas, que agem no sistema nervoso central, laxantes. Então, ele desequilibra de uma maneira total a saúde da pessoa. E como efeito rebote, ao invés do emagrecimento que ela tanto quer, ela vai ter um problema talvez até crônico e que não tenha solução. Ela pode destruir essa saúde da glândula tireoide por toda a vida e ficar dependente dos hormônios de tireoide de verdade. Né? Então, em primeiro lugar, não dá para sair tomando nem esse e nem qualquer remédio sem consultar um médico. Exato. Né? Esse é o primeiro passo. E essas promessas milagrosas, então, não existe, corra, né? E assim, e não usar o remédio da mãe, do pai, do vizinho, e inclusive cuidar quando vai nos profissionais médicos, que eles sejam especialistas nessa área de emagrecimento, de endocrinologia, e que dê uma olhada o que tem nessa receita. O paciente ele tem direito de olhar toda a composição e essa história de levar o remédio direto para a farmácia que confia e só a fórmula número 1 não está correto, porque o paciente precisa saber o que está escrito e deve ter essa curiosidade, digamos, esse interesse em saber o que é essa composição, para saber se aquilo está ok. Então, assim, ter o médico de confiança, e se informar sempre. E achar que milagre existe nessa área, não existe, né, Daniel? Agora, isso que a doutora Flávia estava falando, né? De que você pode até tomar um remédio agora, que pode até agilizar as coisas momentaneamente, mas depois vem um efeito rebote que você engorda tudo de novo, daí não adianta nada. Né? Engorda e prejudica outros órgãos que estavam saudáveis. No caso da tireoide, que a gente tem visto direto com esse iodeto de potássio, que é o Lugol, ele é extremamente tóxico, porque essa quantidade exagerada de iodo destrói a glândula, as células da glândula tireoide de uma maneira, às vezes, irreversível. E a pessoa vai ficar dependendo de hormônio via oral para fazer a reposição o resto da vida. Né? Então, quis resolver uma coisa de uma maneira rápida e prejudicou a saúde, que reflete em todos os órgãos. Então, isso é bem grave. Legal. Doutora Flávia Ode, como é que o pessoal fala contigo aí para... Quiser marcar uma consulta ou quiser tirar alguma dúvida? Sim, no meu Instagram é DRA Flávia OHDE. Pode mandar direct, tem também os contatos do telefone ali, e o meu telefone é 3077-3295. Legal, a gente sempre lá no Instagram do Jornal da Mercosul, a gente tem as fotinhos lá no dia que a doutora Flávia Ode vem, daí a gente coloca a marcação bonitinho para você achar a doutora Flávia. Doutora, até semana que vem. Até semana que vem, obrigada. Valeu, vamos nessa, ficamos por aqui com o nosso Jornal da Mercosul, voltamos amanhã, sexta-feira, a partir das 7 horas. Tchau!